E aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo de devocional aqui no Tagarelando durante o Veda. Então, estão sendo vídeos novos todos os dias aqui durante o mês de agosto. E se você chegou por um acaso agora nesse segundo devocional, saiba que a gente já teve um primeiro no domingo passado. E durante todos os domingos desse mês de agosto nós teremos devocional no livro de Jonas. Então hoje nós vamos ler o segundo capítulo juntos. Trarei aí algumas reflexões. Dessa vez foram mais embasadas no livro do Augustus Nicodemos, tá? Além da Bíblia, obviamente, tá, minha gente? Então, assim como da última vez, vou iniciar com uma oração, tá bom? Feche seus olhos, já separei a sua Bíblia, o seu caderno também, caso você queira anotar durante a nossa reflexão, a nossa meditação, porque geralmente quando a gente anota ajuda bastante a gente a lembrar depois, tá bom? Então vamos lá, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, quero te agradecer por mais um dia de vida. Quero te agradecer, ó Deus, por poder estar aqui, poder estar na internet, ó Deus, podendo fazer esse devocional, podendo meditar, ó Pai, na Tua Palavra. E trazendo, Senhor, isso também à pessoa que está aí do outro lado assistindo, Senhor. E eu quero te pedir nesse momento, de modo especial, que o Senhor abençoe a minha vida e a vida daqueles que irão assistir esse vídeo. E que o Senhor nos ajude, ó Deus, a encontrar a Tua verdade, ó Pai, na Tua Palavra, e que a Tua verdade trabalhe, ó Deus, o nosso coração, para que nós cresçamos e sejamos edificados por Ti. Que o Senhor aplique, ó Deus, aquilo que está contido aqui no segundo capítulo de Jonas aos nossos corações, e que o Senhor fale conosco nesse momento. Nos perdoe, ó Deus, os nossos pecados, as nossas falhas. Sabemos, ó Deus, que precisamos e necessitamos todos os dias, ó Deus, do Teu perdão, pois somos miseráveis, ó Deus, somos pecadores, mas Te agradecemos porque podemos contar com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Bem, gente, vamos lá. Vou ler o segundo capítulo, como eu já falei pra vocês, na versão da NTLH, tá bom? Mas você pode acompanhar aí na versão que você tiver em casa. Ali, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo: Ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro, e Tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro, e Tu ouviste a minha voz. Tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados, e todas as Tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da Tua presença, e que não tornaria a ver o Teu santo templo. As águas vieram sobre mim e me sufocaram. O mar me cobriu completamente, e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas, desci a terra que tem o portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor, meu Deus. Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de Ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a Ti, no Teu santo templo. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a Ti. Mas eu cantarei louvores e Te oferecerei sacrifícios, e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Então o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas na praia. Bem, gente, fazendo uma breve recapitulação do capítulo anterior, a gente viu que Jonas era um profeta já conhecido em Israel, porque ele já tinha profetizado os anos de prosperidade que Israel estava vivendo naquele momento. E isso é encontrado lá em 2 Reis 14:25, tá? Da última vez eu coloquei só na legenda porque eu acabei esquecendo a referência, não tinha referência, mas tá aí. Só que, além da prosperidade que Israel estava enfrentando, era também um tempo de muita idolatria. A gente sabe, lendo o Antigo Testamento, que quando Deus chama um povo para si, uma assim das primeiras coisas que Deus fala é que Ele não tolera outros deuses, né? E Deus repetidamente manda profeta atrás de profeta para condenar o pecado do seu povo, que na grande maioria das vezes envolvia a adoração de outros ídolos, já que eles eram fortemente influenciados por outras nações, né? Os egípcios tinham muitos deuses, as nações ali da Mesopotâmia tinham vários outros deuses, e os assírios tinham outros deuses, né? Só que aí o que a gente viu também que aconteceu é que o caso de Jonas é um caso inédito, porque na maioria das vezes Deus levantava o profeta ali de Israel, e o profeta falava para o povo hebreu. E geralmente Deus falava sobre a condenação não só do povo de Israel, né, não só do povo dele, mas ele falava que iria condenar outras nações e outros povos também.
Só que no caso de Jonas, o que acontece é que Deus levanta Jonas, que é do povo de Israel, e manda Jonas ir pregar para o povo inimigo, o povo assírio, o povo que não cultuava ao Senhor Deus, o Deus do mar, do céu e da terra, como a gente viu no capítulo 1. E aí uma coisa que é legal a gente saber é que nessa época os assírios eles estavam em guerra contra o Egito, certo? Mas mesmo que eles estivessem focados no Egito, vamos dizer assim, Israel estivesse gozando aí de uma paz, de uma certa liberdade, né? De um tempo pacífico, tranquilo, de prosperidade, ainda assim os assírios representavam uma ameaça a Israel. E por isso que a gente viu que Jonas, ele não queria pregar aos ninivitas, certo? Porque Nínive era a capital do reino assírio. E Jonas ouve o chamado de Deus, mas desobedece a Deus, querendo ir para Tarsis, que ficava era a cidade assim do lado extremo oposto ao de Nínive. E isso a gente vai ver mais claramente no capítulo 4, do porquê. Por que Jonas desobedeceu, né? E eu já falei um pouquinho pra vocês no vídeo anterior, tá? Que era de que ele não queria que Deus exercesse a sua misericórdia, ele não queria que o povo assírio ouvisse a mensagem verdadeira vindo da parte de Deus pra eles, né? E não queria que eles se arrependessem por serem seus inimigos e porque provavelmente Jonas achava que seria muito injusto, né? Seria muito injusto Deus perdoar um povo tão mau, tão ruim. E daí o que acontece é que ao longo de toda a narrativa de Jonas, a gente vai ver que o profeta, ele vive com esse conflito interno. Ele vive com esse conflito de Deus tá me mandando fazer uma coisa que eu não quero fazer, porque eu acho injusto. No capítulo 1 a gente viu que ele fugiu então da presença do Senhor. Ele tentou, ele achou que ele seria capaz de fugir da presença do Senhor. E daí, depois de tudo que aconteceu, ele viu que, nossa, ele não conseguia fugir da presença de Deus. E daí a gente chega no capítulo 2 e a gente vê que um grande, enorme peixe engoliu Jonas e ele ficou lá por 3 dias e 3 noites. E muitas pessoas acham, né, que quando o peixe engole o Jonas, Deus tá mandando o castigo de Jonas, sabe? Agora você vai ficar aí 3 dias e 3 noites. Mas, na verdade, esse peixe foi a salvação de Jonas. Porque, dada a tempestade toda que tava, e assim, a profundidade do mar, sabe? Quando Jonas foi lançado ao mar, os próprios marinheiros falaram assim, nossa, que Deus nos perdoe, que Deus tenha misericórdia de nós, porque você vai morrer, né? E Jonas, muito provavelmente, ele estava até disposto mesmo a morrer, né? Como consequência do seu pecado. Ele sabia que ele tinha desobedecido ao Senhor. No final do capítulo 1 ali, ele já sabia. Mas ele não morre, né? E ele só não morre porque Deus mandou esse peixe, né? Então, o grande peixe não é condenação. O grande peixe é o exercício da misericórdia de Deus sobre a vida de Jonas. E daí, muito legal, porque no capítulo 2, ele é o único capítulo que é escrito de forma diferente nesse livro da Bíblia, porque ele é escrito em forma de poesia, ele não é escrito em forma de prosa, como o restante. E a forma como ele foi escrito é muito similar a uma estrutura que a gente encontra em outras partes da Bíblia, como os Salmos de Lamentação. E os Salmos de Lamentação eram escritos já regularmente, sabe? Pelo povo hebreu. Davi escreveu muitos salmos, Moisés escreveu salmos, existiam os salmos, né, do grupo de Corá, né, que serviam para adoração no templo de Deus e etc. Então, aqui Jonas usa uma estrutura que ele já conhecia. E a estrutura do Salmo de Lamentação é a seguinte: ele começa com um pedido de socorro, depois vem a descrição do problema que a pessoa que está escrevendo o salmo, né, o poeta, estava vivenciando ou queria narrar, e é seguido por um agradecimento a Deus, né, e um momento de agradecimento geralmente pela salvação, já que é um salmo de livramento, né. Então, o pastor Augusto Nicodemos, né, colocou no livro que essa, na verdade, era a linguagem do coração do judeu. E é muito interessante a gente perceber que o próprio Jesus usou essa linguagem na cruz, né? Quando Jesus está sofrendo, né, todo o peso dos nossos pecados e da ira de Deus sobre os nossos pecados, ele fala, né, a fatídica frase, né? Meu Deus, por que me abandonaste? E isso nada mais é do que Jesus recitando o Salmo 22, que eu vou ler aqui com vocês. O Salmo 22, é um salmo de Davi, que diz assim, ó:
Versículo 1. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Então é muito bacana, né, perceber isso, que olha como a Bíblia é rica, como a palavra de Deus é rica e preciosa, né? A Bíblia não foi escrita de uma forma só, né, mas existem tantas figuras de linguagem, existem tantas formas de expressar a verdade, né, que é usada, né, pelo Senhor, que é fantástico, né? É fantástico ver isso. E assim, a gente não sabe exatamente quem foi que escreveu o livro de Jonas, mas há fortes evidências que tenha sido o próprio profeta. Esse capítulo 2 é uma dessas evidências, porque só quem passa por uma experiência como essa é que é capaz de descrever de uma forma tão detalhada como foi feito aqui no capítulo 2. Embora eu não possa afirmar pra vocês, não, foi Jonas que pegou o papel não, que não existiu, papiro, e escreveu o livro dele, eu não posso dizer isso, mas, seja como for, o capítulo 2 é um capítulo muito dramático e que revela o coração de quem viveu aquilo, de quem experimentou isso, né, e do que aconteceu. Então aqui a gente vê no começo que Jonas estava se afogando. Ele fala, na minha aflição clamei por socorro, do fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro e tu ouviste minha voz. Aí ele fala, tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados e todas as suas poderosas ondas rolavam sobre mim. E, gente, é desesperador. Eu já passei por uma experiência, não como a de Jonas, mas assim, uma vez em que eu estava na praia e senti que eu ia afogar. E é desesperador. Então, assim, o que Jonas passou não foi pouca coisa, não. E aqui, o que a gente consegue aprender, né, desse capítulo 2? E é legal porque a gente não vai aprender só de forma racional, mas a gente consegue sentir de uma forma um pouco mais intensa, talvez, né? O que foi que aconteceu e como é grande, né, o nosso Deus. Então vamos lá. Uma das coisas que a gente aprende aqui é sobre o arrependimento. Às vezes nós somos levados até as últimas consequências e por causa da nossa teimosia contra Deus, né? Jonas teimou, bateu o pé, falou não vou, Deus falou vai e ele foi, goste ou não. Teve que passar por uma experiência terrível, né? E às vezes a gente passa por essas experiências, nós somos levados até as últimas consequências, mas não porque Deus nos odeia, pelo contrário, porque Ele quer nos ver arrependidos. E a gente acaba se arrependendo, mais cedo ou mais tarde. Se nós somos o Senhor, a gente vai se arrepender dos nossos pecados. E não raras às vezes a gente vai voltar a cometer os mesmos pecados, como a gente vai ver Jonas fazendo, né? Ele, não, Senhor, ok, me arrependi, não, eu vou obedecer, não, mas Jonas é tão pecador quanto eu e você. Ele vai voltar a pecar contra o Senhor. Tá aí uma coisa que a gente aprende, né? Que nós precisamos da misericórdia de Deus todos os dias da nossa vida. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Nós precisamos delas todos os dias, nós precisamos da graça de Deus todos os dias. A primeira das 95 teses que Lutero escreveu fala exatamente sobre isso, né? Ele fala que um cristão ele deve viver em constante estado de penitência, de contrição e de arrependimento. E essa vai ser a nossa luta constante até nós nos encontrarmos com Cristo na eternidade. Enquanto nós vivermos nesse mundo, nós devemos viver em estado constante de contrição, de arrependimento. Essa é a primeira lição pra gente hoje. Segunda lição, Deus ouve as orações. A gente já viu, né, que Deus ouve as orações, Deus ouviu as orações do povo inimigo, né? Deus ouve qualquer oração? Não, Ele ouve orações sinceras. Né? E orações sinceras, ocasionadas por causa de um coração arrependido, verdadeiramente humilhado na presença do Senhor, elas não apenas chegam ao Senhor, mas Ele também exerce a sua salvação, ele derrama a sua graça. Só que uma outra coisa que a gente consegue aprender com essa passagem, um dos objetivos dela, né, é nos mostrar que, uma vez que Jonas experimentou da graça de Deus, isso deveria fazer com que ele fosse capaz de transbordar dessa graça para outras pessoas. E a gente vai ver que não é bem isso que acontece. E tá aí uma das grandes ironias desse livro, né, que eu já falei pra vocês, é um livro cheio de ironias. E esse, de modo geral, é um dos grandes objetivos desse livro, fazer com que nós,
que dizemos que somos de Deus, e se somos de fato cristãos, somos de fato do Senhor, nós devemos estender a graça que nós recebemos dele a outras pessoas. A gente não pode se calar, e não é só uma questão de falar, mas é uma questão de fato, exercer amor, sabe? Exercer compaixão de outras pessoas. Por mais que você pense que, não, aquela pessoa não merece meu perdão, aquela pessoa não merece minha amizade, aquela pessoa não merece minha compaixão. Lembre-se que não é uma questão de justiça, não é uma questão de merecimento, é uma questão de graça. Então, você também não merecia, eu também não merecia. E mesmo assim, nós recebemos do Senhor. Então, aquilo que Ele requer de nós é que nós não sejamos mesquinhos, não sejamos ingratos mesmo, aquilo que Ele nos deu, mas que nós saibamos repartir. Porque isso faz parte do nosso testemunho aqui na Terra. Isso faz parte de quem nós somos enquanto imagem e semelhança do nosso Criador. Então, faz parte do nosso chamado, da nossa missão, sermos íntegros e sermos cristãos, sermos como Cristo foi. Ele não nos rejeitou, Ele nos acolheu. Ele não quer que nós permaneçamos no erro e no pecado, mas Ele não se afastou de nós, Ele veio para perto. E nós devemos fazer isso também com outras pessoas. Outra coisa que o texto nos mostra é que, eu já até falei pra vocês, né? Jonas, ele teve uma experiência de morte, né? Ele sentiu que ia morrer. Aqui no versículo 5, ele fala: as águas vieram sobre mim e me sufocaram. Na versão da Revista Atualizada fala assim, que as águas me cercaram até a alma. Ou seja, aquilo que Jonas estava experimentando não era simplesmente uma questão física, mas era uma questão espiritual, sabe? Era uma questão de alma, aquilo mexeu com ele inteiramente, né? Não só fisicamente, mas espiritualmente. O que o desesperou foi sentir que ele estava longe da presença de Deus. Então, no verso 4, ele fala: pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que não tornaria a ver o teu santo templo. Então, ele sentiu que estava sendo expulso, separado da presença de Deus. E é exatamente assim que o pecado faz com que a gente se sinta, como se a gente não estivesse mais na presença de Deus. E aí Jonas tem algumas conclusões. A primeira a gente vê no versículo 8. Eu vou ler na versão da Revista Atualizada agora. Ele fala assim: os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia. Então, quem pratica idolatria rejeita a misericórdia de Deus. Jesus mesmo disse: não tem como você servir a dois senhores. E ídolo é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. Então, não adianta. Quebre seus ídolos, jogue-os fora, se afaste deles e volte a receber a misericórdia do Senhor e a viver diante dele, adorando-o verdadeiramente. É assim que deve ser. Outra conclusão que ele chega é de que a salvação pertence ao Senhor. Ele fala isso explicitamente no fim do versículo 9. A salvação vem de Deus, o Senhor. Aqui no verso 9 ele fala: mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. Então, ele entendeu que, apesar de tudo que ele havia feito, ele estava recebendo a salvação do Senhor, ele estava recebendo a misericórdia e a graça de Deus sobre a vida dele. E por causa disso, ele poderia ter esperança de voltar a viver, né? E de voltar à companhia dos seus irmãos, né? No templo, né? Não só a companhia de Deus, porque Deus nunca o abandonou, mas ele poderia cultuar a Deus em comunhão com seus irmãos. E ele promete, né, servir a esse Deus, oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir o seu voto, né, cumprir o que ele prometeu. Como eu já falei pra vocês, né, a salvação não é uma questão de justiça, é uma questão de graça. Jonas entendeu que, goste ele ou não, a salvação não vem dele, vem do Senhor. E quem determina quem será salvo é única e exclusivamente Deus. Por fim, a gente vê no verso 10 que Jonas foi vomitado, minha gente. Já pensou? Você já pensou? Sério, pare e analisa. Você ficou 3 dias dentro do estômago de um peixe. Imagina o cheiro desse lugar, imagina... E depois você ainda por cima, pra terminar ali a humilhação, foi vomitado, né? Numa praia, provavelmente pessoas viram isso acontecer, né? Então, gente, é muito interessante ver que não foi o peixe que vomitou Jonas, simplesmente a Bíblia deixa isso muito claro aqui no verso 10. A Bíblia diz que Deus, o Senhor, deu uma ordem ao peixe.
E aí o peixe vomitou Jonas na praia. Então aqui a gente vê que Jonas foi humilhado pelo Senhor. Deus não deu exatamente o que Jonas merecia, porque Deus exerceu misericórdia e Jonas merecia muito provavelmente a morte, assim como eu e você merecemos por causa do nosso pecado, por causa da nossa desobediência. Então Deus não deu isso a Jonas, que é o que de fato ele merecia, mas Jonas sofreu as consequências sim de ter pecado, de ter desobedecido a Deus, porque ele não seria vomitado por um peixe se ele tivesse desde o começo ido para onde Deus havia mandado. De qualquer forma, é assim que a gente vê, né, que o profeta se arrepende e que volta à estaca zero para então poder seguir em frente. E assim é conosco também na nossa caminhada cristã. A gente sempre fala que é melhor você aprender do jeito certo, sabe? É melhor você aprender a partir da obediência e não das consequências da desobediência. Mas se você está passando por esse processo, né, de sofrer as consequências da sua obediência diante de Deus, volte-se para Ele e volte para a estaca zero. Recomece, porque Deus nos dá essa oportunidade de recomeçar e de deixar a desobediência para trás e passar a obedecê-lo, como sempre deveríamos ter feito. Então, eu sei que a gente já conversou sobre várias coisas, mas algumas aplicações mais diretas para as nossas vidas são: vou dar 3 para vocês, tá bom? A primeira, confie no Senhor. Mais uma vez a gente vê isso, né? Que o Deus que salvou Jonas do ventre do peixe é o mesmo Deus que tirou o seu próprio filho do ventre da terra, né? No terceiro dia, Cristo ressuscitou. E por seu intermédio, por causa de Cristo, né? Por meio do sacrifício de Cristo, Deus estende a salvação a nós. Ele nos deu vida, vida eterna, vida em abundância na sua presença. Então confie nesse Deus, confie no Deus da providência, o Deus que não permitiu que Jonas morresse, mas permitiu que o seu próprio filho, aquele que não havia pecado, morresse para nos salvar. A segunda aplicação: ore ao Senhor, fale com esse Deus, se derrame diante dele, não importa o tamanho do seu pecado. Eu já ouvi meu pai pregando, falando uma frase que é mais ou menos assim, eu não sei se essa frase é dele exatamente ou se é de algum outro pregador, mas é uma frase que diz mais ou menos assim, que não existe pecado que seja maior do que a graça de Deus, sabe? A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então creia, se derrame aos pés do Senhor, busque o Senhor em seus momentos de angústia, busque por socorro, peça a Ele, peça perdão a Ele, se derrame diante dele e creia que Ele virá em seu socorro. E terceira aplicação, achegue-se ao Senhor, né? Cristo morreu para que não vivêssemos o inferno, ou seja, para que nós não vivêssemos eternamente separados de Deus, para que nós não fôssemos expulsos da presença de Deus. Então, se você foi resgatado pelo sangue do Cordeiro, não existe nenhum motivo para você se manter afastado do Senhor. Volte-se para Ele, volte a caminhar ao seu lado e a desfrutar desde já de uma vida rica, de uma vida plena da presença do Senhor. Só assim nós seremos capazes de usufruir do amor de Deus, obedecendo a Ele e amando-o, né, de volta. Porque a Bíblia fala que quem ama, obedece aos mandamentos do Senhor. Então, gente, essa foi a reflexão do domingo de hoje, né, que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha sido edificante de alguma forma para a sua vida, assim como foi para a minha. Porque antes de qualquer coisa, Deus tem falado muito ao meu coração por meio desses devocionais, pode ter certeza. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Beijo grande e tchau, tchau.